E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Mais uma aula de mecânica clássica, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as variáveis dinâmicas do formalismo lagrangiano. Como nós vimos, o formalismo lagrangiano é uma forma alternativa da mecânica clássica newtoniana em que nós descrevemos sistemas físicos através de coordenadas generalizadas. Nesse caso, nós temos as equações de Euler-Lagrange, substituindo as equações dinâmicas newtonianas, que vêm da segunda lei de Newton, e a função de Lagrange, ou a função lagrangiana, como o definidor do sistema físico. Como nós vimos, a função lagrangiana é definida como energia cinética menos a energia potencial na mecânica clássica. Mas nós não discutimos ainda, com muita profundidade, como é que as variáveis dinâmicas são introduzidas nesse formalismo. A gente tem feito isso através de exemplos e analogias. Está na hora desse vídeo da gente formalizar esses conceitos de maneira apropriada. Certo? Então, vamos estudar as variáveis dinâmicas. Primeira coisa que a gente vai ver é como é que a gente define um sistema lagrangiano de uma forma um pouco mais geral. A definição de um sistema lagrangiano começa com a definição das coordenadas generalizadas que fazem parte do espaço de configuração. Vamos supor aqui que eu tenho um espaço de configuração de n graus de liberdade. A partir do momento que eu defino essas coordenadas, eu defino também a função lagrangiana, ou a função de Lagrange, que é uma função que depende possivelmente do tempo, das coordenadas, das velocidades, pode depender também da aceleração e etc. E na mecânica clássica eu só preciso construir, quando o sistema é livre de vínculos, a energia cinética menos a energia potencial. Se eu tiver vínculos, o assunto é um pouco mais complexo. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante. A forma mais geral da função lagrangiana é a somatória das energias cinéticas de cada grau de liberdade do sistema, diminuídas de uma lagrangiana de interação. A lagrangiana de interação é o que modela a interação de cada elemento do sistema. No geral, a gente chama esse cara aqui de potencial. Como, no geral, as energias cinéticas dependem possivelmente de Q ponto e Q, e, de uma maneira mais geral, o potencial pode depender do tempo e das posições. Se ele depender das velocidades, isso também é possível um formalismo lagrangiano, mas a gente não vai lidar com esse caso por enquanto. Então, é a soma das energias cinéticas menos o potencial que age sobre o sistema como um todo. Depois disso, a gente executa as equações de movimento, ou as equações de Euler-Lagrange, que são... Eu estou escrevendo bastante essas equações porque são equações que vocês devem dominar. Aí eu vou colocar o índice A, tem uma equação para cada grau de liberdade, dl dqa, sem o ponto aqui, igual a zero. Essas são as equações de movimento. Todo esse arcabouço está baseado naqueles postulados, nos 8 postulados que nós introduzimos na metade anterior do curso. Nós podemos conversar um pouquinho agora sobre as coordenadas do espaço de configuração. Então, em vez de descrever a dinâmica do sistema no espaço euclidiano tridimensional, nós estamos descrevendo o sistema no espaço de configuração. Cada ponto do espaço de configuração tem n coordenadas, que são as coordenadas generalizadas. E essas coordenadas, como nós vimos, a princípio, podem ser relacionadas às coordenadas cartesianas de cada partícula do meu sistema. A princípio, porque no vídeo passado nós vimos que nós podemos fazer transformações de variáveis nessas coordenadas, e se a transformação for bijetora, ou seja, se tiver 1 para 1 ida e volta nessa transformação, as equações de Euler-Lagrange mantêm a mesma forma. E a gente diz que essas equações são covariantes. Certo? Mas isso não quer dizer que as variáveis dinâmicas do meu sistema sejam sempre posições no sentido euclidiano, em que você mede na régua. Nós vimos, por exemplo, que para descrever o movimento de um pêndulo simples, eu só preciso de um ângulo, portanto, o ângulo constitui o grau de liberdade do meu sistema. A coordenada do espaço de configuração pode ser um ângulo, ou não apenas uma posição euclidiana. Então, essas coordenadas do espaço de configuração, elas
me permite uma descrição em termos de posições, ângulos ou outros parâmetros que definem o sistema. Ou seja, a coordenada generalizada ela não é uma posição que você mede numa régua. E o espaço de configuração ele deve ser visto mais como um espaço de parâmetros do que como um espaço euclidiano tridimensional real, certo? Por isso é que nós consideramos o espaço de configuração uma abstração do sistema físico. Mas aqui, nesse formalismo, é no espaço de configuração que a dinâmica acontece. Então, nós temos esse espaço, que é o espaço de configuração, e agora, assim como a dinâmica newtoniana ocorre em curvas no espaço euclidiano, a dinâmica lagrangiana ocorre em curvas no espaço de configurações, ou no espaço de configuração. Então eu expando meu postulado, que diz que o movimento é representado por curvas no espaço euclidiano, tridimensional, e agora eu vou dizer que o movimento ocorre no espaço mais abstrato, que é o espaço de configuração através de curvas nesse espaço de configuração. Então a dinâmica ela é definida por equações do tipo QA igual a QA de T, que são soluções das equações de Euler-Lagrange. É assim que a gente vê o sistema de maneira abstrata. Aqui nesse esquema nós também temos o equivalente aos momentos, e que nós chamamos aqui de momentos conjugados. Como é que eu defini o momento linear em R3? Ele era definido simplesmente como um vetor, que é igual a massa vezes o vetor velocidade da partícula. Então esse é o momento linear de uma partícula em R3. Tem três componentes, eu tenho P1, P2, P3, assim como eu tenho a velocidade na direção 1, na direção 2 e na direção 3. Tá certo? Note, por exemplo, a energia cinética é mv ao quadrado, no formalismo newtoniano. Então, se você perceber bem, o momento ele vai ser igual à derivada parcial da energia cinética com relação à velocidade. Esse cara aqui dá precisamente mv. Isso me inspira a pensar que se a coordenada generalizada é uma posição euclidiana, ou é uma direção de uma posição euclidiana, o momento conjugado eu posso tomar a derivada da energia cinética com relação à velocidade naquela direção, então eu obtenho o momento naquela direção. Se a coordenada generalizada não for uma posição, eu posso generalizar e posso definir o que eu chamo de momento conjugado. E esse momento conjugado ele é definido da seguinte forma. Momento conjugado com relação a uma variável QA, ele vai ser a derivada da função lagrangiana com relação à velocidade generalizada naquela posição. Então, para cada coordenada generalizada, eu tenho um momento conjugado que é definido dessa forma. Então, eu tenho n velocidades e n momentos. Cada direção do espaço de configuração tem um momento conjugado. Então, eu digo que PA é o momento conjugado à variável QA. Então, fica bem claro que se a Lagrangiana for igual simplesmente meio de m q ponto a ao quadrado, com uma soma em a, né? E esses momentos aqui forem posições euclidianas, como nos primeiros exemplos que nós lidamos, os momentos conjugados dessa partícula, então vamos colocar aqui um potencial, né? Menos um potencial que só depende de Q, os momentos conjugados dessa partícula, que são definidos por essa derivada, vão ser calculados aqui pela derivada da energia cinética. Aqui eu vou colocar a soma em B. Essa derivada aqui entra na soma. Então aqui eu vou ter derivada de QB ao quadrado sobre Q ponto A, vai ser 2 vezes Q ponto B, derivada de Q ponto B com relação a Q ponto A. O 2 vai embora com meio. Essas derivadas aqui são deltas de Kronecker. Isso é delta BA.
E como nós vimos, a delta mata a integral, sobra o termo B igual a A. Então nós temos uma expressão análoga, muito parecida com a expressão newtoniana aqui embaixo. Então, quando a energia cinética tem essa forma aqui, e o potencial não depende das velocidades, o momento conjugado é igual a massa vezes a velocidade generalizada em cada direção. O A vai de 1 até n. Se a coordenada generalizada é uma posição, o momento é um momento linear. Mas acontece também, se eu descrever parte do movimento do meu sistema através de ângulos, o momento conjugado desse ângulo, ele é o momento angular na direção do movimento daquele ângulo. Então, muito cuidado com isso. O momento conjugado não é momento linear. O momento conjugado só é um momento linear se a coordenada generalizada for uma posição. Tudo bem? Tem um caso mais completo. É quando a lagrangiana é igual a meio da matriz hessiana, que depende da posição. Aí eu tenho Q ponto A, Q ponto B, e aqui a soma em A e soma em B, menos o potencial, que depende de Q. Nessa forma mais geral aqui, o momento conjugado pode ser de novo calculado como a derivada, vou colocar o termo entre parênteses, essa derivada com relação ao potencial é zero, porque o potencial não depende da velocidade. E aqui dentro, olha, como aqui fora eu tenho A, e aqui dentro eu tenho A também na soma, mas esse termo aqui não é para ser somado, então eu vou mudar o A por um outro índice C. Esses índices são mudos, eu posso fazer isso tranquilamente. Como a matriz hessiana não depende da velocidade, esse cara aqui entra para cá. E como nós vimos, nós já fizemos essa conta antes, isso aqui vai ser 2 vezes Q ponto C, derivada de Q ponto B com relação a A. No vídeo passado eu fiz essa conta. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. E a derivada de Q ponto B com relação a Q ponto A é a delta de Kronecker BA. Tá todo mundo somado em B. Esse meio vai embora com 2. O delta BA mata a soma em B e preserva os termos de B igual a A. E agora eu não tenho mais soma em B. Tenho soma só em C. A matriz hessiana é simétrica, posso trocar A por C, sem problema nenhum. E agora, só para ficar bonitinho, eu mudo o nome do índice C para B. Isso não muda a soma. Então, eu tenho essa forma mais geral aqui. PA é igual somatório em B de WAB Q ponto B. Tá certo? Aí a somatória pega todo mundo. Se a matriz hessiana estiver inversa, ou seja, se a condição hessiana for satisfeita, eu também posso, se eu quiser, escrever as velocidades generalizadas em termos dos seus momentos. Então eu tenho uma matriz hessiana inversa, AB, PB. Se a condição hessiana não for satisfeita, eu não consigo escrever as velocidades em função dos momentos. Eu só consigo escrever os momentos em função das velocidades. E assim por diante. Então o momento conjugado é a generalização do momento linear quando eu estou no formalismo lagrangiano. Vamos falar agora do caso da energia. Como é que eu defino energia aqui? Bom, a gente sabe que quando o sistema é conservativo, a energia do sistema é energia cinética mais energia potencial do meu sistema. E a energia cinética, claro, é um meio de m velocidade ao quadrado. Aqui estou escrevendo as funções em termos de vetores euclidianos. Primeiro, perceba o seguinte, que se eu pegar o momento do sistema, momento linear, e fazer um produto escalar com a velocidade, esse cara aqui, como o momento é mv, isso aqui é igual a 2 vezes a energia cinética. Se eu tirar a lagrangiana do sistema, eu vou estar tirando aqui menos k mais v. 2k menos k mais v é igual a... E essa é precisamente a energia do meu sistema. Parece um pouquinho forçado, mas a maneira como a gente define a energia é através de uma função chamada de Hamiltoniana, que foi introduzida por Hamilton e Jacobi. Hamiltoniana. Esse cara aqui vem de Hamilton.
Então, a gente também está lidando com o que a gente chama de função de Hamilton. A gente define a hamiltoniana dessa forma aqui. A hamiltoniana é somatória nas coordenadas generalizadas do momento vezes a velocidade generalizada de cada grau de liberdade, menos a função lagrangiana de t, q e q ponto. E esses momentos aqui, claro, eles vão depender, no geral, de q ponto, mas também podem depender de q, da forma mais geral possível. Então, note que a hamiltoniana tem uma relação muito próxima com a energia, mas não necessariamente a hamiltoniana do sistema é a energia. A função hamiltoniana pode ser considerada como a energia de um sistema quando duas situações se concretizam. Primeiro, a hamiltoniana é conservada. O que significa? Significa que a derivada temporal da hamiltoniana tem que ser zero. E segundo, a hamiltoniana é uma função homogênea de grau 2 nas velocidades. Eu vou dizer o que significa isso aqui. Mas primeiro eu vou falar sobre a conservação da hamiltoniana. dH dt igual a zero. Como a hamiltoniana é a somatória, agora eu vou escrever um pouquinho mais simplificado, né? PA Q ponto A menos a lagrangiana, eu vou fazer essa continha. Eu tenho a derivada temporal atuando aqui nesses dois termos, menos a derivada temporal da lagrangiana. Então aqui eu tenho regra de Leibniz, mudo de linha, P ponto, e aqui eu tenho Q dois pontos. Quem é a derivada da lagrangiana com relação ao tempo? Essa derivada aqui vão ter três termos. Eu tenho a derivada da lagrangiana com relação ao tempo parcial, se a lagrangiana depender do tempo. Eu tenho também a derivada da lagrangiana com relação às coordenadas, vezes as velocidades. E tenho a derivada da lagrangiana com relação às velocidades, vezes as acelerações. Então aqui eu tenho, posso tirar você, e aqui eu tenho as acelerações. E aqui eu tenho uma soma em A que eu esqueci. Soma em A. Eu vou colocar esses dois termos dentro desses parênteses aqui. E aí a soma em A já está do lado de fora. As velocidades são independentes das acelerações no formalismo lagrangiano. Então eu posso colocar as velocidades aqui em evidência. Assim como aqui eu tenho também as acelerações, que eu posso colocar em evidência. Olha só para essa equação aqui. Essa equação aqui é zero, porque ela é a definição dos momentos conjugados. Tá vendo aqui? PA é dL de Q ponto A. Portanto, PA menos dL de Q ponto A é igual a zero. Então esse termo aqui cai fora. E esse termo aqui, ele é ddt de PA. Agora, como PA é dL de Q ponto, essas são as equações de Euler-Lagrange. Portanto, esse termo também é zero. Então, esse cara aqui será zero. E esse cara será zero. Só vai depender a derivada da lagrangiana com relação ao tempo. Então, eu vejo que dH dt é igual a menos derivada parcial da lagrangiana com relação ao tempo. Ou seja, a hamiltoniana é conservada quando a lagrangiana é independente do tempo. E aí eu digo que a hamiltoniana cumpre uma das condições para ser energia do sistema. Qual que é a outra condição? A segunda condição, vamos supor que a hamiltoniana ela dependa de Q e Q ponto, certo? Possivelmente do tempo. Vamos colocar aqui. Se esse for o caso, eu escalonar ou multiplicar por um número que eu vou chamar de lambda, tá certo? Então eu pego todas as velocidades e multiplico por lambda, ou seja, eu faço isso aqui. Se isso resultar em lambda ao quadrado vezes a hamiltoniana original, eu digo que H é uma função homogênea de grau 2 nessas variáveis. Porque se H é uma função homogênea de grau 2, eu tenho um teorema que chama-se teorema de Euler, que me diz
que uma função homogênea de grau 2, ela obedece à seguinte relação. Q.A derivada de H com relação a Q.A é igual a 2 vezes H. Esse é o teorema de Euler. Eu não vou demonstrar, tá certo? Então, isso significa... Então, isso aqui vai significar que se o H é igual a somatória de P, Q ponto, menos a lagrangiana, e o P é a derivada de L com relação a Q ponto, no geral, a lagrangiana, a derivada de L com relação a Q ponto vai ser igual à derivada da energia cinética com relação a Q ponto, tá certo? E se H é uma função homogênea de grau 2 em Q, o mesmo vai ocorrer com a energia cinética, certo? Então, desculpa, aqui eu tenho uma soma. Esqueci a soma. Soma em A. Portanto, essa soma aqui, ela é 2 vezes a energia cinética. E como a lagrangiana é a energia cinética menos a energia potencial, isso aqui é igual a K mais V. Portanto, essa é a condição para que eu tenha a hamiltoniana igual à energia do sistema, além da hamiltoniana ser conservada. Tudo bem? A última coisa que eu quero falar é sobre coordenadas ignoráveis ou degeneradas. O que é uma coordenada ignorável ou degenerada? Uma coordenada é degenerada quando a lagrangiana não depende de uma das variáveis ou de um dos graus de liberdade. Vou dar um exemplo bem ilustrativo. Vamos supor que eu tenho uma lagrangiana que é uma função de x e y e das velocidades x e y e z. Não importam quais coordenadas são essas aqui, mas eu tenho coordenadas generalizadas x e y mais 3 velocidades. Essa lagrangiana não depende da variável z. O que acontece aqui? Vamos calcular a equação de Lagrange para a variável x. Então eu vou ter aqui x ponto, dx dt igual a 0. Então a equação de Euler-Lagrange para a variável x é essa aqui. Eu não consigo calcular mais, porque a lagrangiana está muito geral. Com relação à variável y, a lagrangiana depende de y ponto e depende de y. Então a equação também é do mesmo tipo. Quando eu vou fazer a variável z, a lagrangiana depende de z ponto, mas não depende de z. Ou seja, esse termo é zero. Isso aqui implica, olha só, que dl dz ponto é o momento conjugado à variável z. A minha equação de movimento está dizendo que o momento relacionado à variável z é uma constante de movimento. Então, nesse exemplo aqui, aparece uma coisa muito geral. Quando eu tenho um grau de liberdade degenerado na minha lagrangiana, ou seja, que não depende dessa variável, o momento conjugado dessa variável é uma constante de movimento. Então aqui eu tenho uma lei de conservação. Então aqui no caso geral, eu tenho um caso geral. No caso que eu tenho uma lagrangiana que depende de um conjunto de variáveis e velocidades generalizadas, toda vez que eu tenho uma variável qualquer que não aparece na lagrangiana, ou seja, cuja lagrangiana não depende explicitamente dessa variável, o momento conjugado a essa variável é constante de movimento. Nós vamos ver como é que isso acontece, mas, por exemplo, se Q é uma posição e L não depende de Q, P é um momento linear e é constante. Se Q é um ângulo e eu tenho a mesma condição, ou seja, um ângulo degenerado, P é um momento angular. P é um momento angular e é constante. Nós vamos ver também. Agora, olha só que interessante. Se a lagrangiana não depende do tempo, olha o resultado anterior, hein? Se dl dt é zero, h é uma constante do movimento. Então, é muito parecido com o que eu tenho aqui, né? Se dl dt é igual a zero, h é a energia e é constante. Então aqui eu tenho casos em que eu posso ter conservação do momento linear, conservação do momento angular e conservação da energia. Quando a lagrangiana não depende de determinada posição, de determinado ângulo ou do tempo. Eu espero que a gente tenha mais tempo nesse curso para discutir sobre leis de conservação, porque esse assunto é mais profundo do que parece. Então,
esse vídeo foi para falar das variáveis dinâmicas do espaço de configuração. Essas variáveis são as posições generalizadas, os momentos conjugados, a energia, e nós falamos também sobre a conservação de dos momentos conjugados e da energia, quando a lagrangiana não depende das variáveis ou de determinadas variáveis do espaço de configuração ou do tempo. Nós vamos usar todas essas definições e conceitos para resolver problemas logo logo. Por enquanto, vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.